Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs da nossa amada Casa Espírita Eulália Nogueira. Neste momento, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pedindo a luz, a força e o entendimento para que nós possamos fazer a leitura do trecho do Evangelho que nos coube na noite de hoje. Que assim seja. É do capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas. Preâmbulo. Item 1. Os espíritos hão dito sempre: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de preces. Quando dão alguma, é apenas para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Fazem-no também com o fim de auxiliar os que sentem embaraço para externar suas ideias, pois alguns há que não acreditaram de ter orado realmente, desde que não formularam seus pensamentos. A coletânea de preces que este capítulo encerra representa uma escolha feita entre muitos que os espíritos ditaram em várias circunstâncias. Eles, sem dúvida, podem ter ditado outras, e em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento é essencialmente o mesmo. O objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quanto sinceras. Não há, pois, considerar as coletânea como um formulário absoluto e único, mas apenas uma variedade no conjunto das instruções que os Espíritos ministram. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativo aos deveres para com Deus e o próximo, complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não de lábios somente. Nenhuma impõe nem reprova nenhuma. Deus, segundo ele, é sumamente grande para repelir a voz que lhe suplica ou lhes entoa louvores, porque o faz de um modo e não de outro. Quem quer que lance anátema às preces que não estejam no seu formulário, provará que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se atenha a uma forma é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Condição especial à prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, a fim de que não nos possa falar ao Espírito. Para isso, não basta seja ditada numa língua que aquele que ora compreenda. Há preces em língua vulgar que não dizem ao pensamento muito mais do que se fossem proferidas em língua estrangeira, e que por isso mesmo não chegam ao coração. As raras ideias que elas contêm ficam as mais das vezes abafadas pela superabundância das palavras e pelo miticismo da linguagem. A qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são meros adornos de lantejoulas. Cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. Numa palavra, deve fazer refletir. Somente sob essa condição pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Entretanto, notai com que ar distraído e que com volubilidade elas são ditas na maioria dos casos. Veem-se lábios a mover-se, mas pela expressão da fisionomia
pelo som mesmo da voz, verifica-se que ali apenas há um ato maquinal, puramente exterior, ao qual se conserva indiferente a alma. Estão divididas em 5 categorias as preces constantes nesta coletânea. Primeiro, preces gerais. Segundo, preces por aquele que mesmo que ora. Terceiro, prece pelos vivos. Quarto, prece pelos mortos. Quinto, preces especiais para enfermos e obsediados. Agora nós vamos a umas reflexões, segundo o nosso livro do estudo sistematizado do Evangelho. Agora vamos tirar umas reflexões para maior entendimento nosso e dos nossos irmãos do roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: por que devemos orar em secreto? Porque oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessária ser feita à vista dos outros. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Porque foi dito que eles já receberam sua recompensa? Porque aqueles que assim oram, objetivam colocar-se em evidência perante os homens e não a Deus. Desse modo, uma vez já observadas por aqueles, devem considerar-se recompensados. Tudo o que fazemos com ostentação visa satisfazer o nosso orgulho e por isso não merece recompensa alguma do alto. Quer dizer, então, que não tem valor as preces que se fazem nas sinagogas, templos e igrejas? Não é isso que se quer dizer. A proposta de Jesus deve ser entendida no sentido de que oração feita reservadamente em nosso quarto, a sós, nos propicia o melhor recolhimento, dando maior eficácia à prece proferida. Toda oração chega a Deus, desde que feita com sinceridade e humildade, e desde que parta de um coração predisposto ao perdão, não importando o local em que seja feita. Por que não devemos pedir muito em nossas preces? Primeiro, porque não é pelo número de palavras que somos atendidos. Segundo, porque Deus sabe do que necessitamos. Não é pela multiplicidade das nossas palavras que seremos atendidos, mas pela qualidade e sinceridade delas. Agora, para complementar, do nosso livro Vivendo o Evangelho, do volume 1, mais umas reflexõezinhas para a nossa enlevo espiritual. Preste atenção nas qualidades da prece. Humildade, a arrogância compromete. Devoção, a prece não é fala decorada. Simplicidade, a retórica não cabe na oração. Clareza, a objetividade diz por si mesmo. Fé, a confiança é canal de comunicação. Resignação, a lei divina funciona para todos. Amor, o coração é escada para o alto. Esperança, o desespero é má companhia. Calma, a paz é veículo do equilíbrio. Sinceridade, a verdade sempre liberta. Siga, pois, esse roteiro de luz, para que sua prece seja plena de sentimentos nobres e você seja digno deste encontro com Deus. Com estas reflexões, nós vamos agradecer a Deus, a Jesus, a mentor da Casa Espírita Eulália Nogueira, as falanges de Espírito de Luz que nos estão conosco, nos orientando, pedindo, mais uma vez, pela paz no nosso planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade de Alegrete. Também pela nossa Casa Eulália Nogueira. Que ela continue sendo esta mãe maravilhosa que acolhe todos os seus filhos com muito amor. Seja protegida e orientada pelos falanges dos Espíritos de Luz. Vamos também pedir por aquelas pessoas que estão doentes, nos hospitais, que Jesus chegue ali e toque nelas, colocando nelas o remédio para o corpo delas. Pedimos também aos médicos e enfermeiros do espaço que coloquem nesta água o remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Com esse pedido, nós vamos finalizar o nosso Evangelho, agradecendo mais uma vez esta oportunidade em que tivemos de ler este trecho do Evangelho, e dando a todos uma boa noite e um bom final de semana. Que assim seja.